ministérios. Ao mesmo tempo, o secretário interino de Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira, afirmou ao governador Ibanez Rocha que tudo estava controlado, como divulgou o portal Metrópolis. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. O governador printou a tela da conversa e respondeu em seguida: maravilha. Ibanez só manda outra mensagem 2 horas depois, quando a invasão golpista já tinha avançado. Coloca tudo na rua, referindo-se ao efetivo da polícia. O especialista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que a PM do DF tem experiência em lidar com manifestações e estranhou a reação da polícia. Eu acho que ela subestimou, né? A facilitação, que às vezes é sugerida pelo fato de policiais tirando selfie e outras coisas, ela muitas vezes ela reflete o que a tropa foi orientada. A negligência que a gente coloca, né, é o fato de você poder agir, ter os mecanismos para agir e não agir, né? Ter a expertise, por exemplo, como a Polícia Militar tem, né? Agora, a vontade de ter feito aquilo que deveria ter sido feito é que me parece aqui que ela deixou de estar presente nesse evento. A informação de que dezenas de ônibus com golpistas viriam para Brasília era sabida por várias autoridades. E o clima era tenso entre algumas delas. No sábado, véspera dos atos de terrorismo, o Senado estava em alerta máximo. Alessandro Morales, chefe da Polícia da Casa, tinha recebido a informação de que os terroristas preparavam uma invasão. Ele pediu reforço policial ao governo do Distrito Federal, mais precisamente à Secretaria de Segurança. Foi ignorado. Segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, alertou entre 9 e 10 da manhã de ontem autoridades locais de segurança que vândalos incitavam a invasão e a depredação violentas de prédios públicos. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar a conduta da PM para saber se houve omissão do alto comando da corporação e se foram facilitadas a invasão e a depredação das sedes dos 3 poderes. O Ministério Público do DF também apontou supostas omissões da PMDF. No começo da madrugada, Alexandre Moraes determinou uma série de ações. O afastamento do governador Ibanez Rocha do cargo, pelo prazo inicial de 90 dias. A intervenção no Distrito Federal. A desocupação dos acampamentos, vias públicas e prédios do governo e a apreensão e bloqueios dos ônibus que transportaram terroristas. Sobre o pedido de prisão do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, pela Advocacia Geral da União, Moraes afirmou que será analisado em petição em separado. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos. Alexandre de Moraes citou ainda que o comportamento ilegal e criminoso dos investigados não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste efetivamente de caráter terrorista, com a omissão, conivência e participação de públicas, atuais e anteriores, para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado das eleições gerais de 2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção. Alexandre de Moraes também citou pontos que comprovam a omissão e conivência de autoridades de segurança e inteligência, a ausência de policiamento necessário, a entrada livre de 100 ônibus em Brasília, mesmo sendo notório que praticariam atos violentos, e a demora em desmontar o acampamento no QG do Exército. No texto,
O ministro aponta ainda o descaso e conivência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e, até então, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem. A responsabilidade dele está sendo apurada em petição em separado. Alexandre de Moraes ressalta ainda que absolutamente nada justifica a existência de acampamentos cheios de terroristas, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal. E escreveu: os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. O ministro do Supremo cita ainda: a omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora, pois, neste caso, os atos de terrorismo se revelam como verdadeira tragédia anunciada. A democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída, por criminosos terroristas. Hoje à tarde, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que foi surpreendido pela mudança no planejamento feita em cima da hora pela Secretaria de Segurança do DF e afirmou que esse erro provocou uma cadeia de eventos atípicos. Nós tivemos a configuração de um quadro em que, anteriormente a esses eventos, havia uma avaliação geral de que eles seriam eventos em que não ocorreriam atos de violência e que incluía que pessoas não entrariam na esplanada dos ministérios e que haveria um bloqueio, à semelhança do que houve em outros momentos. E esse planejamento foi modificado e isto ensejou que essas pessoas descessem até próximo ao Congresso Nacional e, em seguida, o descontrole que as senhoras e os senhores verificaram. Então, eu faço questão de dizer, objetivamente, o planejamento estava errado à vista da situação. Esse erro foi deliberado ou foi apenas um erro? Isso a investigação vai mostrar, porque certamente o que ocorreu, e eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu assisti, é que o contingente policial estava absolutamente desconforme com a decisão tomada de deixar que eles descessem a esplanada. Tanto é que, quando os efetivos foram ampliados, 1h30 após o início dos episódios, rapidamente a situação foi controlada. Há uma cadeia de eventos atípicos, uma cadeia de eventos inéditos. E isso é uma das linhas de investigação que será percorrida pela Polícia Federal. Alvo de várias críticas, Ibanez Rocha divulgou um vídeo ainda ontem à noite pedindo desculpas. Hoje, em nota, Ibanez Rocha falou sobre o afastamento do Palácio do Buriti. Afirmou que confia na apuração de responsabilidades, onde será devidamente esclarecido o papel de cada um dos agentes públicos, bem como a inteira disposição do governo do Distrito Federal no sentido de evitar todo e qualquer ato que atentasse contra o patrimônio público da capital, e que vai aguardar com serenidade a decisão sobre as responsabilidades nos lamentáveis fatos que ocorreram em nossa capital. A vice-governadora, Celina Leão, do PP, assumiu automaticamente o governo assim que o despacho de Alexandre de Moraes foi publicado. Ela disse que não irá comentar o afastamento de Ibanez Rocha. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentou ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de investigação contra Ibanez Rocha. O caso está sob sigilo no STJ. Após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, agentes de segurança começaram